Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, devido a acontecimentos aí que fogem ao nosso controle, não tivemos a nossa aula de quinta-feira, então faremos aqui uma reposição num vídeo um pouco mais curto, porque eu ia passar a correção das atividades, né? Se alguém não pegou, eu vou colocar na tela aqui a atividade até do módulo 20 até a página 164, e aí vocês vão dando pause e depois preenchem na apostila, e aí eu faço o módulo 21, apesar que eu ia colocar só até o módulo 20 na quinta-feira, tá? Então, aqui, eu comecei pelo final, desculpa, nós temos as atividades do módulo 20. Eu tinha pedido para vocês responderem, então já faço uma correção, tá? Se teve alguma atividade que não foi feita, eu tinha marcado aqui até o módulo 20, módulo 19 vocês já tinham feito, né? Então, depois vocês me peçam, eu mando para vocês se algum de vocês perdeu a atividade, tá? Vão respondendo, observem as características e lembrem-se que não basta decorar a resposta correta, tem que fazer a compreensão do contexto, porque a prova será dissertativa e temos poucas aulas aí até chegar à prova, tá? Então, observem bem as respostas aí, tá bom? Quem não tinha feito, faça aí, dê pause, copie, veja em algumas respostas aqui nós temos uma explicação, né? E essa explicação ajuda a compreender melhor o contexto da resposta, tá bom? Copiar a resposta, então nós vamos para o módulo 21, aqui a América Anglo-Saxônica, que se diferencia, né, do âmbito da América Latina. A anglo-saxônica é aquela que teve a formação da sua territorialidade sob a interferência e influência, principalmente da Inglaterra e, em menor proporção, da França. É aquela que forma os dois países ricos do continente, tá? Então, Estados Unidos e Canadá, sendo Estados Unidos a nação mais rica do mundo, e aí você vai ter um contexto histórico muito forte, né? Então, o contexto histórico está ligado dentro de um processo que é bem diferente das independências que vão se proceder no resto do continente. Os Estados Unidos, eles desde sempre, desde os primeiros colonizadores, que lá eles chamam de pioneiros, eles tiveram uma questão muito ligada a um processo de intervenção divina, que se caracteriza por algo que vai ser chamado ideologicamente de destino manifesto, ou seja, seria a vontade de Deus que se manifestou que aquele povo fosse para lá, porque lá seria como uma terra prometida para que esses pioneiros eles fossem desenvolver, fossem desbravar e conquistar um novo território. A partir daí, é interessante, como eu já falei em outras aulas, a diferenciação entre o cristianismo anglo-saxão, tá? De influência calvinista, de influência da igreja anglicana, que é diferente aí daquele que vai influenciar a América Latina, do México, passando pelos países latino-americanos, especialmente México e Brasil se destacam aí pelas maiores nações latinas, e nós vamos perceber a influência da América Católica. Esta América Católica, ela tem uma visão, então, que se opõe um pouco na questão da riqueza, na questão do desenvolvimento, que os anglo-saxões pensam. Então, os Estados Unidos, eles surgem como nação a 4 de julho de 1776, após a proclamação de sua independência, quando vencem a guerra com a Inglaterra, contra a Inglaterra. E aí eles vão, então, se desenvolver como uma nação e que vai influenciar todo o resto do continente. É tão interessante esse desenvolvimento dos Estados Unidos da América, que é um país curioso, ele não tem nome. Eram estados que se unem no continente americano. Então, ele fica como Estados Unidos da América.
Ele não tem um nome como os outros, Argentina, Brasil, Colômbia, alguns fazendo menção a conquistadores, outros a características naturais do território. Então, a nação que forma ali é a partir da aglomeração de algumas colônias que vão se chamar estados, que vão se juntar num determinado continente, Estados Unidos da América. E a partir dali, eles vão estabelecer certos critérios interessantes de dominação, não só no seu território, mas em todo o continente, e que a partir do conceito de militarização, de fortalecimento da estrutura deste país, eles vão tomar para si o nome americano, nós deixamos de ser americanos porque eles se apoderam desse nome. Se você for na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, em Luxemburgo, Suíça, Suécia, Liechtenstein, eles são europeus. Se você vai nos Estados Unidos e você chega no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, Venezuela, aí cada um tem o seu país. Se alguém diz assim, eu sou americano, o sujeito fala, que americano, meu? Você tem o sotaque de pernambucano. Nós somos americanos. Sou latino-americano e nunca me engano. Então, os latino-americanos, eles perdem essa identidade de continentalidade. Eles vão passar a ser o quê? Eles vão passar a ser regionais, do seu território, não do seu continente. Por quê? Porque a nação rica se apodera. E ela se apodera de tal maneira que ela não permite nem a influência dos países europeus sobre o continente. Vejam que ela começa a ajudar, como ajuda alguns países no seu processo de independência, e ela ganha o que? Ela ganha o apoio, ela ganha algumas terras, é o caso de Cuba, né? Cuba, antes de ser inimiga dos Estados Unidos com a Revolução Socialista de 1959, ela era aliada dos Estados Unidos, e o processo de independência da Espanha fez com que os Estados Unidos ficassem com a ilha de Guantánamo, que pertencia a Cuba. E hoje é uma base militar, cadeia, né? Prenderam lá terroristas, tal. Então é o preço a se pagar por aquele apoio que eles deram, que eles ofereceram e os cubanos aceitaram na independência. Então, depois do Destino Manifesto, que é a nação escolhida por Deus, eles também vão começar aí no século XIX, mais precisamente no governo de James Monroe, em 1823, uma outra coisa que é a chamada doutrina Monroe. Então, a doutrina Monroe é aquela do América para os americanos, mas os americanos de lá, americanos do norte, americanos dos Estados Unidos da América. Então, a partir dali, eles vão ter uma política de influência tão forte que países que são do continente e que contrariam os interesses políticos e militares dos Estados Unidos, e econômicos também, eles vão passar a sofrer uma influência. Vocês estudam história e vão já perceber aí vários estudos a influência dos Estados Unidos aqui no Brasil, por exemplo. O suposto risco comunista em 1964 levou ao golpe militar. Se os militares não fizessem o golpe, existiam embarcações americanas no nosso litoral que poderiam derrubar o presidente João Goulart e tomar o poder. Então, façamos a revolução antes que o povo a faça. Os militares fizeram a revolução antes que os americanos fizessem. Então, vejam só que interessante. É uma influência que vai fazer com que vários governos militares tomem o poder aqui no continente americano, na parte latina. E a maioria deles sob influência do risco do comunismo, sempre, né? Risco do comunismo. O comunismo nunca chega, né? Tem aqueles memes na internet, eu vejo gente morta o tempo todo, né? Os governos aqui eu vejo comunistas o tempo todo. Os comunistas estão, quem é comunista? Quem comunista acredita? Se o Lenin tivesse aqui, ele ia dizer, esquece isso, cara. Pô, esquece, não fala comunismo não. Comunismo não existe mais como na concepção marxista, né? Nunca existiu, nunca foi implantado de verdade, não tem o menor risco. O governo tal era comunista, não era, assim, quem fala isso parece o cara que não entende de Fórmula 1 falando do Rubinho Barrichello, não sabe nada. Então, é uma loucura. Aí os americanos, eles vão ter essa influência, eu não vou ficar lendo tudo, né? Vocês façam isso aí, e eles vão também influenciar na conquista de territórios. Ou o México vende ou nós fazemos a guerra, invadimos.
Eles vão lá perceber uma interessante localização de um território e vão negociar com o Império Russo e vão comprar o Alasca, maior estado americano hoje. O Alasca foi comprado por um valor que hoje seria irrisório, você não compra nenhuma propriedade que chegue próximo do tamanho do Alasca por 1/10 do valor que os Estados Unidos pagaram. O Império Russo não ele precisava de dinheiro e não tinha o conhecimento estratégico daquele local. Aí tem outros aspectos também, mas em termos de riqueza, tudo. Então, os americanos fizeram um negócio sensacional e ainda impediram que a Rússia hoje tivesse um acesso ao continente americano, né? Ficaram ali com a divisão do Estreito de Bering, sem aquele risco. Já pensou se hoje Vladimir Putin tivesse uma base militar aonde é o Alasca? Então, os Estados Unidos fizeram muitas ações estratégicas, fizeram conquista de território, guerras, tomada de fronteira com o México, impediram que grupos esquerdistas mexicanos, né, Pancho Villa e os Emiliano Zapata e alguns outros, eles ajudaram a caçar esses caras aí e sempre sob o signo de defender, de manter a ordem, essa coisa toda. Então, os norte-americanos ou estadunidenses, eles conseguiram uma influência tão grande e que isso ajudou ou foi ajudado pelos acontecimentos históricos. Então, o Brasil perdeu o trem da história várias vezes. Os americanos eles se desenvolveram porque lá eles tinham aquela coisa da ligação até religiosa, né? Se o cara ele conquista algo foi porque Deus quis. Então, a predestinação, eles eram a nação predestinada e as pessoas predestinadas conseguiram se desenvolver lá. Então, se desenvolveram tanto que tiveram alguns dos nomes mais marcantes da industrialização. Enquanto a Europa estava lá na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram um processo de desenvolvimento mais intenso, não foram atingidos pela Primeira Guerra, forneceram matéria-prima, produtos, mercadorias, a Europa se reconstruiu, vieram crises como a de 29, que destruiu a boa parte da economia, das bases econômicas americanas, mas não destruiu sua infraestrutura. Aí vem governos como o de Roosevelt, que reconstroem a confiança econômica, as bases vão se solidificando novamente. Aí vem a Segunda Guerra e os Estados Unidos conseguem, além de serem bombardeados longe, né, longínquamente lá em Pearl Harbor, mas foi o motivo que faltava para eles entrarem na guerra. E entraram numa guerra que não seriam deles, e eles saíram extremamente beneficiados, a nação mais poderosa. A partir dali, ninguém segurou mais. E naquele conflito bipolar do capitalismo contra o socialismo, no período chamado Guerra Fria, eles foram os grandes beneficiados, porque o bloco socialista se fechou naquilo chamado cortina de ferro, enquanto os Estados Unidos ampliou seus tentáculos de poder econômico para todos os cantos do planeta. E quando a economia se abre na cortina de ferro, a quem que Mikhail Gorbachev vai dar a mão? Ronald Reagan, depois George Bush. Quer dizer, os governos americanos foram diretamente ligados a esse declínio do Império Soviético, da queda do Muro de Berlim, do esfacelamento do chamado comunismo do leste europeu, e de repente eles vão, após algumas crises dos anos 80 também, como acontece sempre no capitalismo, né, crises cíclicas, eles vão se beneficiar novamente. Então, crescem como nação em diversas maneiras. O Canadá já tem um processo diferente, né? O Canadá ele já não proclama a sua independência por uma guerra, a sua independência vem por um acordo que mantém a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. O Canadá não é um país militarizado, não é um país bélico, é um país onde a população é pequena, é muito mais pacífica, mas atende diretamente aos interesses norte-americanos, inclusive fazendo parte da OTAN. Então, cada um tem sua característica, e nós já falamos tanto do Canadá até na aula anterior, mas na América anglo-saxônica você vê isso, né? O país que mais influencia hoje militarmente, culturalmente, hoje não, né? Desde a Segunda Guerra, militarmente, culturalmente, economicamente. Então, nossa sociedade brasileira foi extremamente moldada pelos interesses americanos.
desde a música, né, do Legião Urbana, que você ouve Geração Coca-Cola, lá dos anos 80, em que Renato Russo dizia: desde pequeno fomos programados a receber de vocês os enlatados de USA das 9 às 6. Desde pequeno recebemos lixo comercial e industrial. Então é a geração Coca-Cola. Nós recebemos os enlatados e nós somos tão vítimas disso que nem percebemos. Nós perdemos a nossa cultura baseada na cultura norte-americana. Então, o cinema brasileiro é ruim. E aí, de repente, você assiste lá os filmes americanos, que são uns lixos industriais, mas eles têm efeitos especiais, eles têm paisagens, eles têm um monte de coisa que faz a pessoa ficar vidrada. A história é uma porcaria, o filme é uma droga, mas você fica vidrado, porque você não quer pensar nos problemas do mundo. Imagina, você está aí assistindo o telejornal, vendo tudo o que acontece nesse 2020 terrível, e de repente você liga lá num telecine da vida, está passando Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos dá 2 linhas de narrativa. Eu considero um lixo, assim como um monte de filmes que são, mas você quer se divertir. Então você quer sair daquela realidade. Os americanos, eles foram extremamente felizes em fazer da sua cultura uma cultura muitas vezes que não tem ligação de passado histórico muito forte, não é igual a europeia, com seus reinos, com seus povos antigos, o velho continente. Não, os americanos não. Parques temáticos, coisas exageradas, comida, até a cultura norte-americana se baseia como na comida, né? O fast food. Então, lá é o culture fast, né? Ou fast culture. Então, você vai ter, assim como você come rápido, você assimila rápido os produtos e amanhã já tem outro. Então, eles fabricam ídolos e destroem ídolos numa velocidade incrível, mas eles precisam ter sempre uma máquina de recriar. Por quê? Porque vai substituir, você não pode se apegar muito ao Michael Jackson, porque ele uma hora ele vai passar, morreu, já tem que ter uma Britney Spears, uma Madonna, tem que ter um Justin Bieber, e aí, se por acaso eles não estão agradando, forma uma boy band, se não estiver agradando, você faz um country, se não estiver agradando, você faz um outro. Então, eles têm peças de reposição, e da mesma forma que aquelas pessoas sobem, elas caem. É da economia de tudo rápido. É o capitalismo americano. Então, eles conseguiram essa característica e se sucederam muito bem, tá? E nós consumimos. Isso vem desde a doutrina Monroe, se expandindo por presidentes que tiveram visões muito grandes de ampliação do poder americano e desse domínio. Eles foram extremamente competentes no que eles fizeram. Vejam lá, se eu falo, né, de 1929, a crise que foi a quebra da Bolsa, quando Franklin Delano Roosevelt assume no início dos anos 30 e coloca o New Deal em 1933, os Estados Unidos se recompõem economicamente, o Franklin Delano Roosevelt ele vai ser eleito, depois ele é reeleito, é eleito uma terceira vez, ele não consegue concluir seu mandato, que morre em 1945, né, ele tinha poliomielite, mas a partir dali eles vão intensificar cada vez mais aquele apelo do patriotismo, da nação grande, né? Então vem lá o Truman, você tem Eisenhower, você vai ter presidentes que, quando a crise bate, como é o caso de Richard Nixon, o que que acontece? Um grande acordo onde ele renuncia e no dia seguinte Gerald Ford toma o poder e assina que todos os crimes praticados até a véspera por Richard Nixon serão perdoados, já que ele renunciou. Por quê? Porque eles não podem ficar como o Brasil fica, a nossa crise se estendendo de um governo para o outro, os interesses são mesquinhos e a nação fica em segundo plano. O Brasil vive de plano de governo, os americanos vivem de plano de Estado. Então, o Estado é o quê? Independente do governo, eles mantêm certos interesses. Nós vamos intervir, nós vamos atacar, nós vamos nos defender. Eles são belicistas, tá? Então, isso vem das ideias da América para os americanos, que é a grande nação, de que a história é feita dos Estados Unidos para fora. Nossa história não, nossa história nós aprendemos primeiro de fora para dentro. E quase não sabemos nada da nossa história. Sabemos pouco da de fora, mas sabemos praticamente nada da nossa, né? Então é uma coisa muito interessante. Não vou repetir a formação territorial do Canadá, que se vocês lerem aqui, vocês vão ter uma
uma recapitulação, se vocês lerem, não, vocês devem ler. É mais ou menos uma recapitulação do que foi passado no final do primeiro bimestre e no capítulo anterior, tá? É só aqui um resumo, um incremento de uma lida que a prova é dissertativa, tá bom? E aí vocês façam a atividade, tá? Pausem enquanto estiverem lendo. Algumas questões alternativas, elas têm uma justificativa, uma explicação. Então, vocês pausem, façam a leitura, porque na hora de fazer a prova, eu faço uma pergunta, vocês não vão fazer um copiar-colar, como fizeram alguns no primeiro bimestre, tá? Eu quero que vocês façam dissertem de uma maneira um pouco mais objetiva, um pouco mais clara e mais detalhada. Objetiva no sentido de responder o que eu estou perguntando, mas mais detalhada no sentido de ser mais claro em apontar as características do que está sendo perguntado, tá bom? Observe direito as questões aqui, sobre o Canadá se repete um pouco, né? Veja o que eu quis dizer agora. A questão é alternativa, mas é uma dissertação explicando. E é isso que vocês devem compreender. A resposta é a A. Por que a resposta é A? Entendam o significado, entendam a característica, entendam e compreendam isso, tá bom? Então é isso. Nós teremos mais um capítulo na terça-feira. Vamos estudando, porque a prova é na outra semana. Eu espero que vocês compreendam bem para não ter dificuldade, tá bom? Por enquanto, então, vamos ficando por aqui. Qualquer coisa, vocês perguntem, tirem dúvidas, esclareçam. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Até a próxima, tá, gente?